Nosso bom dia com Jesus a todos os irmãos. Deus continue vos abençoando. Tivemos aí um pequeno problema de atraso. Eu não estava conseguindo entrar na live. O YouTube estava pedindo algumas coisas ali e eu não estava conseguindo entrar. Por isso que está um pouco atrasado. Mas, muito bem. Apocalipse 2, o versículo 9 e 10 diz assim: Conheço as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que vencer não receberá o dano da segunda morte. Muito bem, irmãos. Infelizmente, tivemos que atrasar, né? E perdemos aí em torno de uns 20 ou 30 minutos, porque aparecia uma tarja ali pedindo uma identificação e devido a algumas mudanças que têm sido feitas, não sei quais delas, a única mudança que tem sido é que tem aumentado a audiência, né? Agora, Deus sabe melhor. Muito bem. A mensagem à era de Esmirna, no parágrafo 56, o profeta diz assim: esta pobre era de Esmirna estava morrendo. Quando morre, ela nunca mais volta. Nenhuma era jamais volta. Nenhum reavivamento jamais volta. Ele não pode ter a vida de Deus nele pela procriação natural. Ele exige uma regeneração de cima, quer dizer, uma transformação vinda de Deus. Esta última era começou com os fogos do reavivamento pentecostal e eles organizaram-no imediatamente. Ao invés de se apropriarem da palavra, eles tomaram suas próprias ideias e fizeram exatamente o que cada era fez. Colocou um manual em lugar da palavra. Isso mesmo. Dê um passo fora do manual e veja o que acontece. Você fica fora, irmão, e eles o perseguirão e o acusarão no nome de Deus. E como amam sua organização? Não é de estranhar. Eles são a segunda geração pentecostal. Desde que Deus não tem neto, eles são simplesmente filhos de seus pais. Amigos, eles podem falar sobre o que estão acostumados, mas não podem produzi-lo. Um dia tiveram o raio, mas de tudo que restara, ficou somente o trovão.
Quer dizer, não tem, só tem barulho, né? Mas não tem chuva e também não tem raio, não tem vida. Isso mesmo. Você que está chegando aí agora, a razão do atraso é que eu não estava conseguindo entrar no YouTube. Eles colocaram uma tarja exigindo alguma coisa ali e eu não estava conseguindo. De repente deu certo. Então essa é a razão que me atrasou bastante. A questão, mas não podem produzi-lo. Um dia tiveram um raio, mas tudo que restara ficou somente o trovão. Deixe-os, porém, falarem sobre as glórias de seu movimento. Eles dirão, sim, Senhor, eu quero que você saiba que este é um movimento que não foi começado por nenhum homem. Ele veio espontaneamente. O Espírito caiu sobre todo mundo. Sim, Senhor, nós conseguimos o que tinham no Pentecostes. Isto não é de homem, mas de Deus. Então, por que eles não o conservam da mesma maneira? Se Deus começou, por que Deus não podia continuá-lo e concluí-lo? Se Deus não escreveu um manual de credos e fórmulas e algumas de dogmas para começá-lo, então por que eles tiveram de fazê-lo? Imediatamente, Deus derramou o seu Espírito sobre os batistas, metodistas, nazarenos, adventistas, presbiterianos, irmãos, igreja de Deus, várias assim chamadas, etc. Todos estes irmãos foram criados em doutrinas diferentes, leis, manuais de igreja, etc. Deus varreu-os todos para um lado. Ele destruiu suas teorias dispensacionais e restaurou os dons do Espírito, provando que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porém, aqueles pentecostais aprenderam sua lição sobre a organização? Ele faz uma pergunta. Aprenderam? Não, Senhor. Eles se organizaram imediatamente e escreveram seus próprios livros de textos, regras e manual de igreja, livro de fraternidade, etc., com uma só ideia em mente: provar que eles agora têm toda a verdade, conhecem todas as respostas e são, por conseguinte, a elite de Deus que conhece o caminho e pode mostrá-los aos outros como Deus apontava os guias. Mas não conseguiram isto. Eles têm tornado a si mesmo em híbridos como os mesmos grupos de onde saíram. Se desejam estar na noiva, eles têm de sair exatamente como fizeram seus antigos pais. Eles são como todos os demais. O reavivamento passou. Isso mesmo. Eles estão tentando viver um nome e estão mortos. Eles formaram a organização falando durante todo o tempo sobre o Espírito de Deus. Eles falam sobre a evidência do Espírito Santo. No entanto, eles se esquecem de que o diabo pode falar em línguas também. A extrema confusão de Babel está em seu meio, e eles chamam a isto de o Espírito de Deus. Uma vez mais, vemos o homem falando com Deus
ao invés de Deus falar com o homem. Isso você deve cuidar, que às vezes o homem está falando com Deus e Deus está calado. Às vezes a pessoa está falando da Bíblia, mas a Bíblia não fala mais com ele. Às vezes a pessoa está falando da mensagem, mas a mensagem não fala mais com ele. Então, precisamos vigiar isso aí. Ora, você podia desejar repreender-me nesta altura pelo que eu disse. Muito bem, eles chamam a si mesmos pentecostais e plenitude do Evangelho. Deixe-nos prová-lo. No Pentecoste, o fogo veio em uma nuvem e separou-se sobre cada um deles como a língua. E caiu sobre cada um deles. Onde está o fogo? Eles falaram em línguas no Pentecoste, e o povo que ouvia compreendeu. Amém? Escute isto. Irmãos, o profeta está fazendo uma afirmação aqui tremenda, e que às vezes você que já pertence a alguma igreja, que Deus te abençoe, mas as línguas que eles falaram ali, no dia de Pentecoste, irmão, era compreendida pelos homens. Isso mesmo, leia Atos capítulo 2. É isso que o profeta está tentando te dizer. Ora, ali no dia de Pentecoste, o Espírito Santo falou língua das nações. Isso quer dizer que eram línguas conhecidas. Ali tinha várias nações, ou nações de todo mundo que existia naquela época, estava ali. E cada um deles falava na própria língua. Quando eles viram aquele movimento, eles correram para ver o que estava acontecendo. E chegando lá, eles perguntaram: porventura não são todos estes galileus? E como os ouvimos cada um falar em nossa própria língua? Ali tinha Egito, Capadócia, Árabe, e Sirineu, diversas nações. As nações que existiam ali, do mundo árabe, pelo menos estavam todos ali. E aqueles 120 estavam falando a língua dos homens, língua daquelas nações. Pedro, sendo um pescador, sem letra, falando uma língua que eles entendiam. Agora as pessoas dizem que estão falando língua estranha e falam a língua que ninguém entende nada. Agora você diz: mas pastor, o Espírito Santo fala numa língua que ninguém entende? Fala. Exatamente, o irmão Branham não está negando isto. Agora você tem que vir na luz da Escritura para ver como é que o apóstolo, primeiro mensageiro Paulo, como que ele ensinou isto. Paulo disse: se alguém fala em língua estranha e não tiver intérprete, então que se cale. Porque pode acontecer de entrar um estranho e dizer: estão todos loucos. É isso mesmo. Porque não se entende o que está se falando. E se fala em língua, fala só entre ele e Deus. Agora você já pensou, Paulo, se ele entra numa igreja assim chamada pentecostal hoje, o que ele ia fazer? Cada um falando uma língua e ninguém entende o que está se falando? E não há um intérprete, porque desde que alguém está falando em língua, tem que haver um intérprete. Alguém inspirado para interpretar aquilo, para que se compreenda, para que então aquilo se torne uma edificação para a igreja, não uma confusão
parecendo uma torre de Babel. Você está entendendo? Então é isso que o irmão Branham está dizendo. Eles falaram em línguas no Pentecoste e o povo que ouvia compreendeu. Atos 2, leia lá. Onde está isto? O profeta pergunta, aonde está isto? Que nós vemos hoje é uma confusão. Volto a repetir, nós começamos atrasado, que eu não estava conseguindo entrar no YouTube. E agora consegui, por isso estamos um tanto atrasados. Mas vamos aproveitar o que der. Tá? Nós estamos na mensagem, a era de Esmirna. Onde está isso? Toda a multidão de crente agiu como uma família. Os pentecostais são tão divididos quanto qualquer outro grupo na história. Nenhum homem ousou ajuntar-se à igreja primitiva, mas somente Deus acrescentou à igreja. Quer dizer, o que o irmão Branham está dizendo? Está dizendo, nenhum homem disse, eu vou me unir à igreja. Não, era Deus que acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. Então veja bem, aí o profeta diz assim, eles têm tantos bodes entre eles como qualquer outro. Entende? Não se nega que há multidões, mas multidão do quê? De ovelha ou de bode? Espíritos terríveis, vestidos de religião, que são capazes de matar, que são capazes de alvoroçar. Ele diz, olha, eles têm tantos bodes entre eles como qualquer outro. Eles clamam estarem cheios do evangelho, mas não podem provar. Suas igrejas estão vazias do poder como qualquer uma delas. Se estão cheios do evangelho, então seria melhor admitirmos que a Bíblia cometeu um engano quando descreveu os homens cheios do evangelho no Pentecostes. Como é que eram os homens cheios do evangelho no Pentecostes? Eles partiam, tinham as coisas tudo em comum. E Deus operava entre eles. Eles cantam, há uma grande transformação em mim. Eles estão certos. Porém, a mudança não foi para melhor. Você já pensou? Uma mudança para pior? Não é isso mesmo que tem sucedido? 50 anos atrás, uma mulher cristã não sairia na rua de calça esporte de maneira nenhuma. Seu cabelo cortado de maneira nenhuma. E hoje nós vemos a degradação. Por que será? Mudou para pior. E vai ficar pior. Isso mesmo. Já está pior e vai piorar. Só tem que piorar até que esteja pronto para o fogo. É tempo de voltar para Deus. Agora, esse voltar para Deus não é que o mundo religioso vai voltar para Deus. É o indivíduo, é a pessoa. É você como indivíduo, voltando-se para a palavra de Deus. Eles têm um nome de que vivem, mas estão mortos. Línguas não são sinal ou evidência de reavivamento. Você sabia disso? Que língua estranha não é sinal de reavivamento, mas é um sinal de morte. Quando eles falaram línguas no Pentecoste, aquilo estava dizendo que a religião judaica estava morrendo, que aqueles credos, aqueles dogmas daquele dia estavam morrendo. Isso mesmo. Quando Deus escreveu em língua estranha na parede estucada, estava dizendo que o reino de Nabucodonosor estava morrendo,
estava terminando. Aquela dispensação estava terminando. Línguas estranhas não são um sinal de evidência de reavivamento, é a evidência de morte. As línguas proclamam a evidência que a religião cerimonial dos judeus tinha se acabado, que tinha começado uma nova era. As línguas hoje estão descendo o pano sobre as eras da igreja gentia e o evangelho está voltando aos judeus. Quando você vê esse mundo carismático, falando língua estranha, não é isso? Tomando isso como base, inclusive até no meio do catolicismo, do espiritismo e dos assim chamados pentecostais, falando em língua estranha. Isso quer dizer que o tempo do gentio está terminando e que Deus está voltando para o povo judeu. Que a era da dispensação gentia está terminando e que Deus está retornando para o judeu. O povo está falando em língua, sobre línguas, anunciando um grande movimento espiritual. Eles perderam o barco. A verdade é que está se escrevendo o fim para todas as ideias dos homens. Isso mesmo, programas e reinos. O reino de Deus está sendo introduzido. Desperte, ó povo de Deus, desperte. Todas as ideias, programas humanos, está terminando, está indo para o fim. Cada denominação está pronta para ser terminada. É por isso que existe esse movimento de línguas estranhas, de dons carismáticos. Se você pensa que isso não é verdade, então escute por todo o mundo, tanto no Pentecoste, no grupo pentecostal, quanto no fundamental, eles estão organizando homens de negócio. Eles têm invadido o púlpito sem uma chamada de Deus. Não é isso? Colocam quem quer lá na frente. Poucos estão se incomodando se tem chamado ou se não tem. Invade o púlpito. O profeta fala, invade. Você sabe o que é invadir? É uma coisa que a pessoa não tem direito. Invadir é porque não tem direito, não tem legitimidade de Deus para aquilo. Vai tomando isso aí, vai tomando cada palavra do profeta, e logo você vai ver que essa mensagem da Zera para o eleito, ela está viva. Eles têm se intitulado os pescadores de alma, de homens, e os fundadores de movimentos de Deus. E eles dizem que o inspirado ministério de Efésios 4, verso 10 e 13, que Deus deu à igreja, tem falhado. Assim eles estão dominando. Que coisa, hein? Não, tem que ser, entende? Não, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, e invade o púlpito. E com isso domina. Isso já estava, sabe aonde, irmão? Isso já estava lá na Segunda Era. O nicolaísmo estava ali. Vamos trazer para os nossos dias. Aqui nos encontramos exatamente ao meio do cumprimento da profecia, chamada contradição de Coré. E eles nem mesmo sabem a que tem cumprido. Vê? Dando cumprimento a uma coisa e não sabe. Eles continuam cegamente pregando experiência em lugar da verdade. Irmão, eu tive uma experiência desse jeito. Eu tive uma visão desse jeito. Eu tive aquilo. Experiência em lugar da verdade.
O irmão Branham diz assim, que Deus se compadeça deles. Você não pode basear a tua fé em experiência desse ou daquele homem. É sobre a palavra, sobre o assim diz o Senhor para esta era. Não é, pastor, a era está tão moderna. Não, mas Deus não se moderniza. Fique com a palavra. Que seus olhos sejam abertos antes que seja tarde demais. Oh, escutem-me! Quando foi que o prestígio do dinheiro, a liderança social, a habilidade nos negócios, ou a clareza mental, a bravura qualificou um homem para a liderança espiritual ou de qualquer peso a palavra de Deus? Olha o que ele citou aqui: dinheiro, mentes claras, isso mesmo, desenvolvida. Aquilo fala como se fosse um anjo, mas sua vida diz o contrário, os frutos diz o contrário. Oh, sim, na segunda era essa coisa já estava lá. Vê? E por isso que o irmão Branham diz, ele diz, tudo que estava na primeira era está aqui na última. Você vê que o Espírito ele vai ligando uma coisa com a outra. Oh, meus irmãos, que coisa tremenda é essa mensagem. Que coisa tremenda é as eras da igreja. Pense um pouquinho sobre isso nesta manhã. Oh, estivemos um pouquinho atrasados, né? Mas não perdemos o barco. Oh, veja isso. E quando, de algum modo, o materialismo, os valores humanos começaram a se manifestar como a média pelo qual Deus opera, ao invés do Espírito Santo somente, então nos apanhamos lutando contra Deus e não a favor dele. Tem muitos bens, tem um poder econômico. É o que está sucedendo. O irmão Branham está dando um retrato da coisa, um raio-x. Fulano está bem, mas será que está bem mesmo? Não, ele está bem porque tem isso, tem aquilo. Olha o que o irmão Branham está dizendo aqui. Será que você não vendeu sua primogenitura, não? Pense um pouquinho nisto. Ora, eu quero que fique bem claro aqui que não estou falando contra anciões na igreja. Não, Senhor. E que o ancião possa ser tão pobre como jamais qualquer outro homem foi pobre, ou ser homem mais rico no mundo, contanto que seja um ancião de coração e de fato. Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as reais qualificações espirituais para pastor ou diácono, independente de sua posição financeira, social. Mas se tem uma condiçãozinha, nós temos que transformar ele num maioral dentro da igreja, um dadador de ordem, um mandante que domina todas as coisas, como se ele fosse um filtro dentro da igreja. O irmão Branham está dizendo aqui, eu não hesitaria em reconhecer o ministério, ainda que ele não tivesse dinheiro, que ele não tivesse condição financeira, eu não hesitaria. Mas aqui está a coisa. Mas quando você nota uma estrutura financeira, social, entrando na igreja, isto divide o povo de qualquer maneira. Isso não é de Deus. Oh, que coisa, né? Das vezes era melhor nós pegar e apagar isso aqui, né? Deixa nós mais tranquilo.
não vai incomodar nossas consciências. Isso não é de Deus, é um outro sinal do tempo nesta era de Laodiceia, fisicamente rica, mas espiritualmente empobrecida, na qual estamos agora vivendo. Conheço tua pobreza. Vocês notaram que sua pobreza está ligada com a sinagoga de Satanás naquele dia mesmo? Naquele mesmo verso? Sim, é a organização rica e poderosa que tem riqueza e sempre expulsa o pequeno povo que serve a Deus quando o Espírito de Deus se move nos corações dos homens. Quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. Para onde o povo vai então? Eles adoram em casas, velhos edifícios de armazém e porões, e assim como fizeram quando foram para as catacumbas. Estas pessoas eram pobres, os bens materiais, certamente eles eram ricos no espírito. Conheço a tua blasfêmia. Ora, aqui não está o pensamento que esses mentirosos estavam blasfemando de Deus, embora isto evidencia sem dizer, mas eles estão blasfemando da verdadeira igreja. É sempre assim. Judeus de Jerusalém blasfemando da igreja desde o princípio. Os gentios politeístas faziam o mesmo. Se há alguém que será sempre vilipendiado, é o da verdadeira semente. Nos dias de Nero, os cristãos eram acusados por qualquer calamidade que acontecia, até mesmo por causa do incêndio de Roma. Nos países comunistas, o pequeno rebanho é o primeiro a ser exterminado, embora verdadeiramente insignificante em tamanho. Embora os cristãos sejam um povo bom e leal, que pratica somente o bem, eles serão sempre perseguidos até o fim para que possam ser fisicamente destruídos. A razão disto é simples, é porque eles são uma reprovação aos ímpios. Como uma autoridade eles permanecem perante o ímpio? Amém! Vamos tirar esse irmão dentro da igreja, né? Ele incomoda. A maneira de vida dele incomoda. Ele não crê em certas modernidades, em certos costumes que adquirimos do mundo. Então é mais fácil empurrá-lo para fora. Mas saiba, aonde um cristão vai, o Espírito Santo vai junto. Pode ser que a coisa fica bonita, mas a pergunta é: está Deus lá? Está o Espírito Santo lá? Que Deus te abençoe nesta manhã, te dê graça nesta manhã, Deus te ajude. Alguém tocou
Bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa agora os irmãos que estão enfermos, que estão doentes, que precisam da tua graça, da saúde nesse instante. Senhor, tenha misericórdia, estende as tuas mãos de bênção para curá-los, libertá-los, Pai, por tua graça, pelo poder do teu nome e de tua palavra. Dá-lhes força e virtude e saúde abundante nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Domingo às 9 da manhã, Laranjeiras do Sul, e às 18h30, no Rio Bonito do Iguaçu. Deus vos abençoe. Amém.